Unraveling Code, desvendando o código da matriz. Olá, bem-vindo à quinta aula, é a aula de tuplas. E se você não assistiu à aula anterior de listas, o card está aqui em cima. Pessoal, muito do que a gente aprendeu das listas podemos aplicar nas tuplas, tá? Então vamos começar a nossa brincadeira. Então, de praxe, nosso procedimento padrão, nós vamos pegar o nome aqui em cima, vamos copiar tudo isso daqui para facilitar, né? Não precisa ficar digitando tudo. Vamos vir aqui em novo, no arquivo, menu File, novo Notebook ou New Notebook. No notebook que se abre o novo, nós vamos trocar o título. E aí, onde está lista, você vai escrever tuplas e dar um Enter. Bom, pessoal, as tuplas, elas são muito parecidas com as listas, tá? Com a diferença de que a tupla, ela também é uma forma de armazenamento de dados em Python, só que ela é imutável. Então você não consegue, depois que uma tupla estiver carregada com seus elementos, você ir lá e fazer uma modificação. Assim como a gente faz com as listas, tá? Então você não consegue mexer mais, tá? E além disso, assim como nas listas, embora eu não mostrei para vocês, a gente consegue mixar tipos diferentes dentro de uma tupla. Eu não mostrei na lista para não confundir a cabeça de vocês, tá? Mas aqui eu até mostro um pouquinho, mas eu quero trabalhar de uma forma simplificada, que é para dar para vocês uma base, e além de um conhecimento sólido, para vocês entenderem a forma completa do objeto e poder utilizá-lo com liberdade, tá? Então, quando a gente declara uma lista, que foi o que eu ensinei na aula anterior, a gente faz assim, certo? Quando a gente faz isso daqui, a gente tem o objeto lista. Eu não precisaria dar um type aqui, mas vou fazer o type só para a gente não perder o costume. É só esperar um pouquinho, porque o Google Colab está alocando recursos aqui no Google Compute Engine. Já foi alocado, ele executou. Está aqui lista, tá? Agora, tupla. Como que ficaria na tupla? Bom, eu vou apagar tudo isso daqui, vou escrever tupla 1 e vou declarar dessa forma, com abre e fecha parênteses. Aí eu vou fazer o type aqui embaixo, novamente. Tupla 1. E vou executar. Aí vai retornar tupla, não tem novidade nenhuma, né? Só para explicar aqui, a gente também pode declarar a tupla dessa forma. Tá? Escreve em inglês tuple. E aí você tem uma tupla vazia, tá? No caso da lista, eu tinha ensinado vocês assim. Então veja que a ideia é a mesma, com a diferença de que você vai mudar, né? Aqui no caso, quando você não está declarando por classe, né, pelo tipo, você não vai usar o abre e fecha colchetes, mas sim o abre e fecha parênteses, tá legal? Bom, é isso. Então isso é uma tupla. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar o type aqui pelo print, porque a gente vai imprimir essa lista depois que a gente carregar ela com alguns elementos. Então vamos colocar alguns elementos aqui para a gente começar a brincar. Então o primeiro elemento é a nossa famosa picanha. Vamos colocar aqui o filé de tilápia. Salmão. Deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar aqui. Vamos colocar um filé de St. Peter. Bom, acho que tá legal, né? Então nós temos aqui 4 elementos, né? Lembrando que a tupla, assim como a lista, né? Lembrando no caso da lista, né? A tupla começa pelo 0 no índice. Lembre-se que tem um índice aqui embaixo. Para quem ficou com dúvida, eu vou fazer um comentáriozinho aqui, ó, e demarcar, ó. Esse é o índice 0, esse é o índice 1, esse é o índice 2 e esse é o índice 3. Poxa, tá muito básico, tô assistindo a aula, já conheço e tal. É aquilo que eu sempre digo, se você já conhece, você tem um conhecimento em linguagem de programação, uma certa experiência, tenha paciência, porque esse curso tem o objetivo de nivelar todas as pessoas, tá? Então, gradualmente, nós vamos evoluindo as aulas, indo para conhecimentos mais avançados do Python para que todo mundo esteja na mesma página, tá bom? Então, se isso tá um pouco maçante para você, eu peço que você tenha um pouquinho de paciência e peço até desculpa, tá bom? E agradeço a audiência de todos aqui. Bom, eu vou apagar esse índice imaginário que eu coloquei, foi só para ilustrar aqui para quem ainda tem dúvida do que seria o índice, como funcionaria o índice, né? E vou executar aqui para imprimir nossa tupla, tá? Então, olha só, nós temos aqui a tupla, né, a saída da tupla, e veja que aqui nós temos a abertura, né, a abertura e o fechamento dos parênteses, que no caso da lista seria os colchetes. Legal? Bacana. Então, não tem segredo, algo muito simples, muito fácil. Eu vou declarar uma tupla 2 aqui, só para mostrar para vocês o que a gente pode fazer com a tupla, tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar o seguinte. Eu vou declarar aqui arroz integral, feijão, milho. E aí, olha que legal, eu vou declarar uma lista aqui dentro. Você vai assim, dá para colocar uma lista, que foi aquilo que eu falei. Você pode fazer uma tupla com tipos mistos. E a lista também. É que eu não quis entrar nesse assunto para não complicar, tá bom? Porque foi bem extensa a aula, eu tive que entrar em outros detalhes que são mais interessantes do que isso daqui, tá? Então agora o que eu estou mostrando você pode aplicar nas listas. Depois você faz esse teste aí, faça essa liçãozinha de casa que eu vou deixar para vocês aqui. E aqui dentro, vamos declarar itens de higiene pessoal. Só alguns, tá? Então, por exemplo, pasta de dente. Deixa eu ver o que mais. Sabão. Ou melhor dizendo, sabonete. E shampoo. Perfeito, é isso. E aí eu vou imprimir essa lista logo aqui embaixo, ó. Print.
tupla 2 e vou executar. E aí nós vamos ter a seguinte saída. A tupla que nós declaramos, onde ela não tem nenhum elemento composto dentro dela, né? E depois a tupla com um elemento composto, ou seja, uma lista, tá? Então eu tenho uma tupla mista, ela tem vários tipos de dados. E eu poderia, inclusive, tanto aqui na tupla 1 como na tupla 2, colocar números também. Vou colocar aqui para vocês verem, olha só. Tá? Só um detalhe, eu vou aumentar o zoom um pouquinho mais, tá? Porque o Bruno deu um feedback pra gente na última aula e foi bem interessante. Ele até falou que muitas pessoas assistem pelo celular as nossas aulas, no ônibus, no metrô, no trem. Então, quando fica muito pequeno, fica ruim de ver na tela. Então eu vou colocar aqui 175% ou 200%. Vamos trabalhar com 200%, tá? Eu acho que 200% tá muito grande. Mas eu vou deixar assim, qualquer coisa a gente diminui para 75% se ficar ruim de visualizar, tá ok? Legal. Então agora nós vamos aplicar aquele processo exploratório que a gente sempre faz nos objetos. A gente vai usar o dir, né? Eu não vou precisar usar mais o help, vou usar apenas o dir. E no dir nós vamos passar a tupla número 1, tá? E vou executar. E aí ele vai trazer aqui os métodos mágicos, que são esses com duplo underline, que são os dunder, né? Que eu expliquei na última aula. E os métodos que não são os métodos mágicos, tá? Eu vou fazer um truque aqui, uma brincadeira, para limpar esses métodos mágicos, para a gente focar só no que interessa, tá bom? Lembrando que a gente vai ter uma aula que vai explicar sobre esses métodos mágicos, vai ampliar mais ainda esse conhecimento da infraestrutura do Python, tá? A gente vai chegar lá. Eu sempre trabalho com o seguinte princípio, a gente vai construindo com bloquinhos. É igual fazer uma casa, você nunca vem com a casa pronta e coloca no lugar, né? Embora hoje em dia já tenha os pré-moldados. Mas mesmo que hajam os pré-moldados vieram de pequenas partes que se juntam, né? Então o conhecimento sólido é aquele que é construído a conta gotas, tá ok? Lembre-se, tudo que você tem pressa, você tem um certo prejuízo na absorção. Então por isso que é importante você valorizar aquilo que é ensinado a conta gotas, embora eu estou sendo bem rápido aqui, inclusive, né? Eu tive bastante elogios até de profissionais da área, porque eu estou conseguindo concentrar o conhecimento aqui de uma forma bem compacta e indo direto ao ponto, sem fazer vocês ficarem gastando tempo à toa, mesmo porque eu entendo que o tempo é algo muito valioso e eu não quero fazer vocês perderem o tempo de vocês, tá? Então nós vamos fazer uma brincadeira aqui, que é um list comprehension, tá? Eu vou ensinar para vocês mais para frente laços, aí vai ter condicional if, entre outros recursos da linguagem Python, mas por hora aqui eu vou também ensinar o list comprehension com mais profundidade, né? E vocês vão aprender. Mas por enquanto eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, que é assim, ó, só para a gente poder limpar numa linha só, um código bem pythônico, esses métodos mágicos. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o colchetes, vou fechar o colchetes aqui e vou manter o dir, tá? O dir, esse dir aqui, ele retorna uma lista pra gente, percebe o colchetezinho aqui, ó? Lembra que eu ensinei pra vocês? Quando você olha o tipo do dado que está sendo retornado, você vai ver que tem colchetes, então você entende que é uma lista, ou quando é uma tupla. Tá? Então, batendo esse, você já entendeu, isso aqui é uma lista, então eu posso percorrer essa lista, é exatamente o que nós vamos fazer, item por item, e vamos ignorar todo mundo que começa com underline, underline, e termina com underline, underline. Na verdade, o que termina com underline, underline é mais fácil, né, pra gente fazer isso. Então, vamos lá, ó, fazer assim, ó, for, D, tá? Por que D? Porque é a primeira letra dessa palavra aqui, tá? Poderia ser X aqui, por exemplo, tá? Vamos trabalhar com X, ó, for X, né, aliás, vou voltar aqui do começo, né, fazer certinho, ó, X, espaço, for, X, in, né? In o quê? In é a lista que tem que ser percorrida. Quem que é essa lista aqui? É uma lista de texto, né? De string. Veja que tem as pinhas, né? Uma lista de string. E aí nós vamos percorrê-la e pegar item por item e dizer se a gente quer exibir ou não esse item, tá? E aí eu vou fazer uma condição if aqui. A gente vai mexer com condição if, como eu já falei, e vai aprender a aplicação disso de várias formas, tá? Mas aqui a nossa aplicação seria o seguinte, ó. É uma pergunta, né? If, ou traduzindo para o português, se x, aliás, se não, né? Se não x terminar com underline, underline, ele é exibido. Caso contrário, é ignorado, tá? Fica meio estranho falar assim porque você está falando de trás para frente, né? Mas é bem fácil quando você leva esse raciocínio dessa forma que eu acabei de falar, né? Eu acabei de parafrasear, né? Se não x termina com underline, underline, ele é considerado importante e ele é exibido. Vamos rodar aqui, então, essa célula. Vou clicar no play. Pronto, ele ignorou todos os métodos mágicos e trouxe só aquilo que nos interessa. Beleza? Então esse códigozinho aqui foi só uma brincadeira, foi só um spoiler, né, do que nós vamos aprender com as list comprehensions. É um recurso maravilhoso, galera. Vocês vão se divertir muito, dá pra fazer muitas coisas com a list comprehension. É algo assim, eu fico até empolgado quando eu falo, porque realmente a list comprehension é muito interessante, tá? Então eu vou vir aqui e vou criar mais uma célula, que é, como de comum a gente faz, que é onde nós vamos brincar com os comandos, tá bom? E lembrando, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do nosso canal, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo no grupo com seus amigos, compartilha com pessoas de 50 anos mais que querem brincar com programação, compartilha com pessoas que não têm nenhuma relação com programação, com tecnologia, mas gostariam de brincar, de experimentar, de talvez ver se
se simpatiza e vem para esse lado, pega esse conteúdo e manda para essa galera, tá bom? E com isso você estará ajudando o canal e ajudando a mim, porque é um tempo que eu invisto aqui para doar para vocês o meu conhecimento de forma gratuita, e faço isso sem querer nada em troca, obviamente. Faço com amor, porque primeiro eu amo o que eu faço, e segundo eu quero que as pessoas estejam bem-sucedidas, tanto quanto eu sou, tá ok? Bom, vamos lá, sem delongas. Vou chamar a tupla 1 aqui, ó. Tupla 1. E vou brincar com que método? O count. Vocês lembram que o count, o que ele faz? Ele conta quantas vezes um elemento aparece naquele objeto, que é um objeto de coleção, né? Genericamente, lista, tupla, dicionário e conjunto podemos chamar de coleções, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vamos brincar aqui com a nossa famosa picanha. Então eu vou colocar aqui dentro do count a picanha. E vou executar. Obviamente que ele vai trazer 1. Daí eu vou pegar essa picanha e vou duplicá-la. Só que eu vou colocar aqui no final, ó. E vou rodar. Deixa eu rodar aqui em cima para ele gravar, né? Recarregar o objeto. Veja que a picanha duplicada está no final. E aqui nós vamos contar. Então ele vai dizer que tem 2 picanhas, tá? Então, bem fácil, né? Como eu falei na aula anterior, tem gente que faz isso aqui com laço. A gente vai aprender o for, que é muito parecido com o List Comprehension. Esse trecho aqui é um for, com isso aqui eu consigo montar um for, tá? É que eu não quero entrar nisso, eu quero deixar pra gente focar nesse assunto lá na aula específica, tá? Mas eu só tô dando um spoiler aqui. A gente que faz um for assim, e aí cria várias regras para poder ver se já existe, se não existe, carrega uma outra lista nova com o que não existe, na verdade, né? Limpando aquilo que é duplicidade. É bem complicado, então não precisa, a lista já tem um recurso, é só utilizar, ele já tem um método, uma funcionalidade, tá? Bom, agora nós vamos brincar com o index, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar essa linha porque nós vamos usar daqui a pouco, tá? E vou criar uma variável aqui chamada index, vou chamar de index mesmo, literalmente, tá? E vamos chamar a tupla aqui, tupla 1, ponto, index. E aí eu vou pedir para ele me retornar o index de quem? Bom, vou pedir para ele trazer o index, por exemplo, do salmão. Vou pegar o salmão e colocar ele aqui. E aí eu vou imprimir esse index para a gente ver o que vem nele. Veio o número 2. Por que veio o número 2? Vamos ver se vocês aprenderam, hein? Eu vou fazer a pergunta e vou esperar você responder para você mesmo. Por que o salmão veio com o index 2? Vamos ver. Tempo! Já respondeu? Então vamos lá. Quem não conseguiu lembrar é o seguinte. Lembre-se que todas as coleções, né, no Python, assim como lista, como tupla, eles começam do 0. Então o index 0 é a picanha, o index 1 é o filé de tilápia e o index 2 é o salmão. Então por isso que veio o número 2 aqui. Tá ok? Então com isso a gente brincou aqui com esses 2 métodos, né? Aí você fala assim, poxa, esse objeto só tem 2 funcionalidades, né? Bem simples mesmo, realmente bem simples. E por ser simples, ele é um objeto leve, tá? Então para certas operações você pode brincar com ele assim, com uma velocidade maior do que se você usasse um outro objeto. Então, essa questão, esse conhecimento ele é importante no contexto profissional, no tempo ali, na hora do gol, na hora do play, na hora do jogo ali, que você está ali fazendo alguma coisa. É um plus para você. Olha, vamos trocar essa lista por tupla, porque a tupla é mais leve, eu aprendi que a tupla performa melhor. E aí você ganha pontos com isso, tá? Então, guarda essa informação aí com você. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, como nós já exploramos os 2 métodos, nós vamos brincar com fatiamento. Eu vou apagar tudo isso aqui e vou comentar aqui em cima. Fatiamento, que a gente chama de slicing, né? Ou fatiar, que é o slice. Tá? Eu acho que tá certo aqui, pessoal. Se estiver errado, vocês me perdoem, mas se eu não me engano é isso mesmo, tá? E aí a gente vai fazer um fatiamento. Vamos pegar a tupla 1 aqui, ó. Tupla 1, tá? Como que eu faço o fatiamento? E esse fatiamento você pode usar ele também com as listas. Deixa eu só marcar aqui no comentário também, ó. Use também com listas, tá? Como eu disse, o conhecimento das listas, muitas coisas você usa aqui, e o daqui, muitas coisas você pode voltar lá e usar. E fica mais uma lição de casa para vocês pegar isso daqui e aplicar nas listas, tá? Então vamos lá, vamos fazer um slicing aqui. O que vai acontecer? Eu vou abrir os assessores, né? Não sei se essa expressão é correta, mas aqui em inglês seria assessor, né? Traduzindo, né? Ou seja, o recurso que vai acessar dentro dessa tupla, e vou dizer para ele que eu quero os itens do index 0 até o index 2. E vou executar o meu código. Olha que legal. Nós fizemos um fatiamento. Nós pegamos a picanha e o filé de tilápia, que foram o quê? Do 0 ao 1, o 0 ao 2. Então, do 0, 1. O 2, que é o que eu coloquei, ele desconsidera porque ele entende que o limite é até o 2. Tá? Legal. Então quer dizer que se eu aumentar para mais 1, eu vou pegar o salmão. Bacana, estou pegando o salmão agora. Ah, legal. Então quer dizer que se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então se eu fizer do 2 ao 4, o que será que vem? Vamos ver. A gente pode colocar aqui, ó. Aliás, 2, né, ao 4. E vamos executar. Então olha só, ele pegou do 2, né, e foi até quem? Até o 4, tá? Então 0, 1, 2, 3. Lembrando que o 4 é o limite dele, tá?
O 4 é o limite, ele não vai trazer porque é o limite, tá? Pô, que legal. Então quer dizer que eu consigo pegar. Então, suponhamos aqui, eu gostaria, ó. Então, suponhamos assim, eu gostaria de pegar o último item da tupla. Então, nesse caso, eu teria que contar o tamanho da tupla, certo? Vou contar o total dela. E aí vou fazer uma operação matemática lá para mim pegar qual que é a posição da última, do último, né? E aí vou fazer um slicing limpando isso daqui. Tem gente que faz isso, né? E isso é loucura, galera. Não façam isso, tá? Existe um recurso para você fazer isso, que é o quê? Você vai fazer assim, ó. Olha só que legal. Você vai trabalhar com o index negativo da sua coleção de dados. Ou seja, você vai colocar um -1. Por quê? Aqui não é zero. Antes do zero é o quê? Né? Lembra da matemática? Eu vou só fazer um rascunho aqui em cima, ó. O conceito era assim, não é? 1, 2, 3, 4, 5, os inteiros, né? São números inteiros, né? 6, 7, 8, 9 e 10, né? São os inteiros positivos. E antes do zero vem quem? Vem o 1. -1, desculpa. -2, -3, -4. Não é assim que a nossa escala de graus Celsius funciona, né? Aproveitando aí quantos graus está aí na sua região, né? Aqui tá um pouco frio, aqui tá na casa dos 18, 19 mais ou menos, né? Aqui em Sampa, né? Então, veja só. Então quer dizer que você pode aplicar isso aqui perfeitamente às suas coleções de dados, tanto a lista como a tupla. Sim. Então vamos voltar aqui e vamos aplicar o conhecimento. Então eu coloquei aqui -1, quem que ele tem que me retornar? A picanha. Então vamos ver se retornou mesmo. Aí eu vou fazer o seguinte, para você não achar que eu estou te enganando, eu vou inverter a picanha de posição com o filé de tilápia, tá? Porque se aparece picanha você não vai saber se de fato o que eu fiz funcionou. Vou dar um play aqui, né, um run, para ele recarregar a nossa tupla, e aí lá vamos nós, executando aqui. Olha, ele voltou a picanha, ou seja, ele pegou aqui, ó, -1. Ah, Edson, então deixa eu ver se você não está me enganando, hein? Troca esse número 1 por número 2 aí, meu amigo. Vamos trocar. E aí, vamos executar. O que tem que me retornar? O filé de São Peter, beleza? Então, vamos ver. Oh, que legal. Então é isso. Então você consegue fazer esse slicing, né? Andar na lista de forma positiva, né? Ou negativa, que é o contrário, tá bom? Legal, né, pessoal? Então, beleza. Agora, existe uma forma de você perguntar, né, se um elemento existe dentro de uma tupla. Essa técnica ela funciona também para listas, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui o salmão e vou escrever o seguinte código. Eu vou apagar aqui essa nossa implementação e vou colocar assim, ó, salmão in tupla e vou rodar. Ele vai me trazer um true, ou seja, salmão existe, né, dentro da tupla, ele está aqui. Se eu mudar esse nome, eu posso pôr até um espaço em branco aqui, ó, e já vai dar diferença, ele vai trazer false, olha só. Vai trazer falso, porque não existe salmão com espaço em branco, tá? Ou eu poderia pôr um salmão espaço em branco 1, 2, 3 e executar. Também vai retornar como false, tá? Dessa forma, é a forma que você pode perguntar se alguma coisa existe dentro de uma coleção em Python. Você usa o operador in, tá? Isso aqui é só um spoiler, tá? A gente vai chegar no momento que a gente vai brincar mais com isso de uma forma mais intensa. Vamos construir pequenos algoritmos e praticar isso de uma forma bem mais interessante. Mas o que eu queria mostrar é que tem pessoas que, como não sabem desse recurso, elas fazem de um jeito mais mirabolante. Vou comentar aqui e mostrar, por exemplo, ó. Vou fazer um exemplo. Se você que está aprendendo Python comigo aqui e ainda vai aprender for, não sabe como faz, não precisa repetir isso comigo, tá? Vou fazer assim, ó. For, ó, item in tuplas 1, ou seja, eu vou percorrer, né, aliás, tuplas não, né, tupla. Eu vou percorrer a lista, né, ou a coleção de dados, no caso a tupla, né, vou percorrer a tupla e vou iterar item por item. É isso que eu vou fazer aqui, tá? Então eu vou fazer um for na tupla e vou iterar item por item da tupla. E aí eu vou imprimir esses itens. Vou dar um for aqui, ó, item, só para mostrar para vocês. Isso aqui é um laço, tá, para quem não conhece. Então ele vai imprimir string por string, tá? Agora essa questão de identificar, como que tem gente que não sabe que dá para fazer isso, eles percorrem a lista, tá? E fazem isso justamente porque estão condicionadas com outras tecnologias que trabalham. Então trazem um mindset de outras tecnologias para dentro do Python. Eu já fiz isso, né? Ninguém está isento disso. Você está aprendendo, você está trabalhando com aquela ferramenta, no caso o Python, e você não tem tempo de poder desbravar. Então naquele momento para você resolver, você vai aplicar um conhecimento de outra ferramenta. Só que isso pode não ser muito legal em certos casos, como por exemplo o que eu vou fazer aqui, ó. Olha só. Vou fazer um if aqui, ó. If salmão é igual item. Ou poderia ser o oposto, tá? Tanto faz. Vou dar um enter aqui, ó. Vou dizer assim. Eu vou mudar esse print aqui, ó. Vou colocar aqui, entre aspas, duplas, né? Entre aspas simples, a palavra salmão. Agora você entendeu por que a diferença de usar aspas duplas e aspas simples. Porque se eu usar aspas simples com aspas simples, eu vou ter um problema. Olha só. Esse probleminha aqui, ó, tá?
Ele vai entender que você essa linha não está legal, ele vai entender que no caso desse método aqui, dessa função print, ele vai achar que você não fechou, porque você está trabalhando com duas aspas simples. Então o que você tem que fazer? As aspas principais devem ser aspas duplas. Tá ok? Então assim, ó, salmão foi encontrado. Caso contrário, né, que é o else, 2 pontos, na próxima linha, identado, tá? Identado. Perceba que Python ele é uma linguagem que é identada. Eu não cheguei a entrar nesses pormenores, porque isso aqui você pega com osmose, com o tempo, tá? Mexendo com a tecnologia. Eu não quis enxugar gelo lá atrás, então eu deixei para que isso vocês percebessem, e aí eu vou comentando ao mesmo tempo, tá? Nesse caso aqui, o salmão não foi encontrado. E vamos rodar esse código aqui para ver o que vai acontecer. Olha só, um salmão foi encontrado, no outro ele não foi, e assim por diante, né? Vocês perceberam o rolê que eu dei para conseguir saber se o salmão existia na lista, ao passo que eu faço isso aqui em uma linha. Uma linha eu já sei. Tá? Então esse tipo de mindset que vocês têm que ter, que eu chamo de mindset pythônico. Mindset pythônico. O que é um mindset? É uma mentalidade, é um raciocínio, é uma forma de pensar sobre algo. Tá? Porque ó, veja aqui quantas linhas nós temos. Ó, nós temos 4, 5 linhas, sendo que eu poderia ter resolvido em uma linha só. E além disso, se eu quiser os itens que não são salmão, por exemplo, eu teria que criar uma lista e carregar essa lista com esse cara. Aí eu teria que criar uma lista vazia e pôr o list.append aqui, append, né? Append, e colocar o item dentro. Quer dizer, um negócio assim mirabolante, tá? Então não façam isso. Usem os recursos que facilitem a vida de vocês. Beleza? Só me retorna o verdadeiro e falso já é o suficiente para eu saber se existe ou não existe. Tá ok? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Mais uma aula que foi bem legal, eu gostei bastante. Gosto muito de falar de coisas que mexem com dados, e as listas, né, são um desses temas que me deixam muito apaixonado. E na próxima aula nós vamos estudar dicionários, que é uma aula que vai ser bem legal, e vocês vão aprender outras coisas da tecnologia que tem a ver com dicionários. Então, não perca a próxima aula, tá? E eu agradeço você por ter assistido até aqui. Fiquem bem. Desejo que vocês tenham sucesso, sejam bem-sucedidos, sejam felizes, e o que vocês precisarem eu fico à disposição. Ou deixa seu comentário aqui, ou vai lá no Instagram da Unraveling Code, eu sempre coloco o QR Code aqui no começo, para quem está vendo pelo computador poder acessar lá facilmente. E troca ideia com a gente, que a gente vai responder vocês com todo carinho, com toda satisfação. Será um prazer, tá ok? Então eu fico por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.